Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que na semana passada falava sobre o último suporte e eu avisei para vocês que ia segurar o último suporte. Não deu outra, bateu lá no nosso suporte e voltou a subir. E o que nós podemos esperar para essa semana que está cheio de acontecimentos? Eu vou mostrar para vocês que a força compradora entrou na briga e o Bitcoin pode sim buscar novas altas. Também vou fazer uma análise do Ethereum para quem ficar até o final. Mas antes de entrar na análise, não vai esquecer o like do professor. Não se esqueça também dos nossos grupos lá no Telegram. Olha, o grupo André Fault de Alertas já está com quase 3.000 inscritos. E ele colocou lá, ó, será que o professor Edgar vai ganhar o prêmio Nobel Satoshi duplo por ter segurado no último suporte? Ele fez uma brincadeira aí porque eu acertei o fundo de junho, né, em 17,6K e esse daí último aí na região dos 18,4 mil dólares também bateu muito próximo do que eu tinha calculado usando aí a teoria de Gauss. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso bate-papo. Lá tem mais de 9.000 membros no Bitcoin Crypto André Fault. Eu postei lá para a galera as datas importantes que a gente tem que acompanhar nesse mês para a gente não se perder. Então, no dia 13 de setembro, aí amanhã, nós vamos sair com os dados de índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. É muito importante esse valor, ele fechou lá em junho 9,1%, foi o maior valor, né? Em julho caiu para 8,6% e o mercado está precificando ao redor de 8%. Então imaginem que se chegar ao redor de 8%, eu acredito que o Bitcoin vai continuar seguindo seu caminho normal, sem ser afetado por ele. Claro que se vier mais do que 8%, a gente vai ter aí uma pressão, um possível dump ocorrendo, e se vier menos do que 8%, pode ser que o mercado se aqueça mais, tá bem? Não acredito que a política do Fed vá mudar por conta disso, acredito que eles vão manter a ideia de subir 0,75 pontos percentuais, tá? Então, dia 15 de setembro tem o demerge do ETH, então vai ser a atualização da rede deles. Coloquei aqui que acredito que o mercado já está precificando, e é possível sim que a gente tenha um dump aí na sequência, tá bem? Entretanto, se a rede se mostrar segura e deflacionária, então pode ser que a gente tenha uma reversão rápida e volte a ser um ótimo investimento. Ainda nessa semana, dia 16 de setembro, vai ter aí o prazo de reivindicações da Mt. Gox também, que é um problema, é um fantasma que segue a gente, mas eles prometeram no final de agosto, não fizeram, agora estão prometendo para setembro, não sei também como vai ficar. Nós vamos ter ainda nesse mês, dia 21 de setembro, lá, nós vamos ter a taxa do FONC saindo. Todo mundo do mercado está imaginando que vai ser 0,75 pontos percentuais. E se a inflação continuar seguindo, então a gente teria mais meio e mais meio depois aí para o final do ano, diminuindo um pouco a taxa, facilitando aí os mercados a novas altas para o final desse ano, tá bem? E para quem investe na ADA também vai ter uma atualização aí no dia 22 de setembro. Então, pessoal, bora para análise? Se vocês estão prontos, eu também estou bem prontinho aqui para falar para vocês que o volume do Bitcoin subiu 38% essa semana, bateu alta histórica na Binance e agora está próximo de 45 bilhões. Veja que ele rejeitou uma série de vezes esse fundo aí na região de 20 bilhões de dólares, mostrando que pode estar sim se formando um fundo genuíno nessa região de 20 bilhões de dólares, tá bem, galera? Bom, sobre os suportes e resistências que eu coloquei para vocês, olha ele aqui que eu falei para vocês, não vai passar, muito provavelmente não vai passar, porque eu sempre faço essa história da força compradora e a força vendedora, isso me ajuda muito, me elucida muito para entender o que vai acontecer na semana, tá bem? Agora, ele vai tentar fazer um suporte nessa região aqui, desta curva, tá bem, pessoal? Eu acredito que ele vai segurar, não vai perder esse suporte, porque como eu falei para vocês, a força compradora aumentou
então eu acredito que ele vai em busca dos 24 mil aí, a região dos 24.280 dólares. Isso se não romper, porque a força compradora está bem potente mesmo, ela só não tem essa certeza absoluta de rompimento, porque a força vendedora também não está dando trégua, tá bem, galera? Então, como que está a força compradora do Bitcoin? Ó, veja aqui o que nós temos. Primeiramente, nós vamos olhar o número de transações na rede Bitcoin. Então percebam que deu uma subida muito grande, ó. Foi de 251 mil para 259 mil transações diárias na média de 7 dias, um aumento de 3,2%. Então sempre quando esses números começam a passar de 3%, começa a mostrar para mim que está com força de rompimento, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí, ó. O único que não mostrou força de rompimento foi o número de endereços ativos. Esse daí a gente tem aqui, ó, estava com 925 mil endereços ativos por dia e subiu para 940 mil. Teve uma subida aí de 1,6% nos endereços ativos. O que subiu bastante também, que vem pegando uma subida grande, é o número de endereços novos. Então, novos usuários chegando na rede é interessante, mostra que a rede começa a ficar mais importante. Bateu uma alta histórica mensal hoje, tá bem? E o que nós podemos observar aqui é que ela saltou de 395 mil carteiras novas sendo abertas diariamente na rede Bitcoin para 413 mil carteiras, um aumento de 4,5% aí nessa semana. O que mais nós temos? O hash rate da rede Bitcoin bateu alta histórica ontem, chegou em 382 exahashes por segundo e vem subindo. Ele vem subindo, ele estava em 205 exahashes por segundo, na média, né, dos 7 dias, e agora está em 232, um aumento aí de 3,1%, mostrando então toda a força compradora está ganhando potência na rede Bitcoin, e isso é muito interessante para quem comprou lá nos 18,5K. Eu falei que ia ser o fundo dessa semana. O que mais nós temos? O que está um pouco ainda desanimador é o supply ativo, que é a força vendedora, ou seja, as moedas mais de um ano, em especial as moedas com mais de 5 anos, estão indo muito para o mercado, tá bem, pessoal? E nós tivemos uma alta histórica no dia 10 de setembro, de 65,792%, e agora está nessa mesma alta aí, de 65,792%. Não está também aumentando muito, né? Mas ela ainda continua muito forte. Eu sempre ponho para vocês também aí, para vocês acompanharem, o múltiplo de Moraes, que é justamente um modelo parecido com o modelo do múltiplo de Mayer, só que eu uso um ajuste polinomial ao invés de usar médias móveis, tá bem? Veja que ele subiu um pouco aqui, certo, pessoal? Ele chegou aqui no valor de 1,04, normalmente em torno de 1,2 já fica interessante para realizar a venda, tá bem? E ele mostra aqui como valor para vender na região de 25,4 mil dólares. Então, nessa região mais ou menos de 25 mil dólares, talvez seja interessante pensar em fazer algum tipo de realização. Bom, e sobre a rede Ethereum? Como tem o demerge aí para acontecer, eu coloquei aqui para vocês. O demerge do Ethereum vai acontecer essa semana. Então, como será que está a rede do Ethereum? Como que está os dados on-chain dessa rede Ethereum? Veja aí que o volume deles não subiu tanto quanto o volume do Bitcoin, mas chegou a subir 15% essa semana. Está numa região em torno de 17 bilhões transacionados na rede Ethereum por dia. Ainda não mostra uma grande subida, ainda nos mostra aí uma formação de fundo, tá bem? Bom, diferentemente do que a gente viu na rede Bitcoin, na rede Ethereum os dados on-chain não estão assim muito animadores, tá bem? Percebam aqui que no número de transações estava com 1.029.000 transações diárias na semana passada,
e caiu na média dessa semana para 1.016.000. Então nós temos aí uma queda de 1,6% no número de transações. Também temos uma queda nos endereços ativos. Então os endereços ativos na semana passada estávamos com 477 mil endereços ativos por dia, caiu para 463 mil, nós temos uma queda aí de 3% no número de endereços ativos da rede Ethereum. Além disso, nós temos o número de novos endereços, esse deu uma pequena subida aí numa região de 1,7% nessa semana, mostrando aí que as sardinhas estão se interessando pela rede Ethereum. A força vendedora deles, então percebam que a força compradora perdeu força. Eu não coloquei aqui o hash rate, porque está caindo, obviamente, porque eles estão mudando toda a forma de programar, né, de fazer a verificação e registrar aí as transações na rede. E, finalmente, a força vendedora, eles também tiveram uma grande subida, como teve no Bitcoin lá no mês de agosto, certo? E depois ele continuou com atividade alta, mas também temos uma certa estabilidade aí nessa última semana. Como suportes e resistências para ajudar vocês aí, fiquem de olhos nesses dois valores. Então, a próxima resistência que eu vejo aqui na rede Ethereum é em 1.968 dólares e como primeiro suporte a região de 1.556 dólares. Imagino que nessas duas regiões seja interessante pensar em compras e vendas. Então, o que nós podemos concluir dessa semana? Que o Bitcoin vai para 3K? Não, o Bitcoin essa semana não vai. O pessoal fica lá querendo derrubar os fundos que eu calculei, mas essa semana acho que não vai não, pessoal, porque a rede continua aumentando seu poder computacional, os compradores estão mostrando as suas garras e a tendência nossa é, ó, subida! Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana, pessoal. Que vocês tenham ótimos trades. E lembrem-se de uma coisa, invistam em seu futuro, invistam em seus sonhos, porque um dia, quando você estiver mais velho, se você pudesse voltar do futuro aqui para o presente, certamente você agradeceria esses seus investimentos. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem!